existe um conceito religioso hoje que as igrejas dizem assim: nós somos o Israel de Deus, né? Isso chama-se teologia da substituição. Mas o conceito evangélico nasceu nos Estados Unidos e é recente, é novo. O conceito bíblico, que já está aqui em 1 Coríntios, está lá em Apocalipse, as igrejas eram comunidades judaicas messiânicas, já eram na época de Yeshua. O que essa casa faz, aqui lá, Beit Shalom, aqui em Franca, São Paulo, o que ela faz é restaurar as raízes. Então, quando você lê aqui, 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 28, olha só como está escrito: e Deus os colocou na comunidade messiânica. Essa é a linguagem usada na época de Yeshua, ok? Essa é uma Bíblia que traz uma linguagem tradicional da época de Yeshua. Uma comunidade messiânica. Em primeiro lugar, os emissários. Quem são os emissários? A palavra emissário, eu posso substituí-la para missionário. E emissário, missionário, também significa apóstolo. É a mesma coisa, é o mesmo título. Então, em primeiro lugar, os emissários, ou seja, os missionários. Olha só a regra divina. O Eterno diz que os missionários são os primeiros. Os desbravadores, né? São os primeiros. Em segundo lugar, os profetas. Isso é a carta aos Coríntios que está dizendo. Em segundo lugar, os profetas. Em terceiro lugar, os mestres. A seguir, as pessoas que realizam milagres, o dom de cura, né? As pessoas com dons de curar, os que têm a capacidade de ajudar, os experientes em administrar e os que falam em várias línguas. Não são todos emissários, são? São todos apóstolos, missionários? Não. Nem todos são profetas, mestres, realizadores de milagres. São? Nem todos têm dom de curar. Nem todos falam em línguas. Nem todos interpretam. Não é mesmo? Procurem com empenho os melhores dons. Amém? Então, se você for ver um conceito evangélico hoje, uma das regras que nós temos nas igrejas evangélicas: se o cidadão não falar em línguas, nem para diaconato ele é separado. Isso é um conceito humano, isso é um dogma que a igreja evangélica criou. Isso não existe nas escrituras. A igreja criou esse dogma, ela inventou essa ideia. Porque, na verdade, o dom de línguas aqui, ele está onde? Ele está em último lugar da lista. Os dons de curar, capacidade de ajudar, capacidade de ajudar, vem, shalom, filho, senta aí, à vontade. Os dons de curar, quem tem a capacidade de ajudar, os experientes em administrar. Olha como vai ser na lista aí, o último dom que expressa aqui é o de falar em línguas. E aí eles priorizam. Se eu tenho o dom de mestre, mas eu não falo em línguas, eu não sou ninguém. Ok? Esse é um conceito humano, não bíblico. Então o homem, ele quer criar suas próprias regras. Aí eu vejo, às vezes, líderes, membros de igreja, falam assim: esse aí é um fariseu. Não sabem nem o que é um fariseu. Eles próprios são fariseus. Porque criam conceitos e vivem esses conceitos. A igreja inteira acata o conceito. Não, se esse cidadão não fala em línguas, ele não está apto a ser um diácono, a ser um presbítero, a ser um pastor. Onde está escrito isso? Isso não existe. Isso é um dogma. Dogma é uma lei humana que um homem criou. Ok? Assim como se falava tanto dos dogmas católicos, mas os grupos evangélicos também começaram a criar seus dogmas. Ok? Então, não necessariamente, a Bíblia não especifica isso, a Bíblia não fala, a Bíblia não relata e a Bíblia não exige
Que nem um obreiro tem que falar em línguas para ser obreiro. Um pastor tem que falar em línguas para ser pastor. Um diácono tem que falar em línguas para ser diácono. Um presbítero tem que falar em línguas para ser presbítero. Não existe essa lei dentro da Bíblia. Então o homem quem criou essa lei, ok? Uma lei humana, tá bom? Obrigado. Alguém tem dúvida? Alguém quer acrescentar? Quer perguntar alguma coisa? Tem algum versículo que vocês já abriram aí para nós meditarmos? Achou alguma coisa? Ainda não? Na continuação aí, ó, capítulo 13 de 1 Coríntios. Viu, Marisa? Dá uma pesquisada. Versículos de dons do Espírito. Eu quero procurar em para nós discutirmos. E agora mesmo já falo. Perfeito. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 1 ao 3. Shalom. Dá uma olhada só no texto escrito, ó. É continuação daquilo que eu vinha expressando aqui no 12, né? No 12, 28. Olha só. O que consta aqui, ó? Interessante. 1 Coríntios 13, versículo 1. Posso falar as línguas dos homens, até de anjos. Mas, se me faltar o amor, tornei-me apenas metal que soa ou um símbolo que retine. Ou seja, falar em línguas não prova nada, que você é mais santo que ninguém. Verdade. Então é um conceito que foi ensinado errado pra gente. Aqui está dizendo, se eu falo em línguas, nossa, aquele irmão todo culto ele está falando em línguas, olha que lindo, que maravilhoso. Não que eu seja contrário, por favor, não tenho nada contra, de forma alguma. Mas se o cidadão fala em línguas, que lindo, maravilhoso, a irmã fala em língua em todo culto, mas ela não tem amor, vive fofocando da vida alheia, então o que ela está fazendo não é nada, não serve para nada. Primeiro que falar em línguas, a própria Bíblia diz que edifica-se a si mesmo. Si mesmo. Então você não me edifica falando em línguas. Você pode ficar um culto aqui 2 horas falando em línguas, não mudou nada na minha vida. Não me edifica. Verdade. Então fala para si mesmo. Então nós precisamos quebrar esses conceitos, esses dogmas humanos, porque isso não existe, isso não é bíblico. Ok? Então pode falar em línguas? Pode. Orochi, o senhor é favorável? Sou favorável. Quer buscar o Espírito Santo? O Ruach HaKodesh? Se ele te revestir com esse dom, amém. Amém. Mas vamos lá. Olha o versículo 2 do capítulo 13. Posso ter o dom de profecia. Posso sondar todos os mistérios. Conhecer todas as coisas. Ter muita fé. O suficiente para mover montanhas. Se me faltar o amor, não sou nada. Então existe um equívoco. Esse negócio de frequentador de igreja, filho, as igrejas estão lotadas, transbordando de crente. Ninguém ama ninguém. É cada um para si, por si. Ninguém ama ninguém. Se puder, o cara arranca o que você tem. É assim que nós estamos vivendo em nossa geração. É lamentável, mas infelizmente os líderes não têm coragem de falar. Eu falo aqui, falo no Facebook, YouTube, em qualquer lugar, eu não mando recado. É uma evangelização pesada para levar a gente para a igreja para arrancar tudo que tem. Exatamente. Então, usa-se argumentos fúteis, que não existem, que mentem. Eu digo isso, mentem, eles mentem. Então, o que acontece? Falam mal um do outro. Crentes amaldiçoam um ao outro. Compram deliberadamente, não pagam, tem uma vida largada, maltratam, escandalizam, maltratam, brigam, o cônjuge discute, chama a atenção da vizinhança, faz um escândalo. E que adianta ele ser profeta? Pode falar em línguas, pode ter dom de profecia, não entenderam a mensagem da palavra, ainda não entenderam. Lamentavelmente. Aí lá no versículo 3. Posso me desfazer de todas as posses.
Posso até entregar meu corpo para ser queimado. Se me faltar o amor, não ganhei nada. Não ganharei nada. Nada. Então uma coisa está atrelada à outra. Você fala em línguas? Que lindo. Deixa eu ver seu testemunho de vida. Você profetiza? Profetizo. O assunto da noite não são os dons do Rua? Do Espírito? Então, Vai ver como que a pessoa trata o outro, né? Então não adianta você ser um profeta se você é um estúpido, mal educado. Outra coisa, quem está nos assistindo, às vezes não faz parte da casa, não conhece muito bem o linguajar. Você olhou o tema aí da noite, os dons do Rua HaKodesh, do Rua. É porque na Bíblia, nos originais, não existe a palavra espírito, viu? A palavra espírito foi criada pela igreja romana. Então a palavra espírito, ela não existe nas escrituras. O que existe nos originais é Rua. E a tradução de Rua é vento, Pneuma. sopro, no grego, pneuma. Ok? Então, Rua, Espírito Santo, não existe esse termo nos originais. Nós estamos estudando os dons do Espírito Santo. Como não tem esse nome, Espírito Santo, nos originais, nos textos originais, no hebraico, então nós estamos estudando os dons do Rua, do fôlego de vida. Rua HaKodesh. Rua, sopro. Ha, do Kodesh, vem de Kadosh, santo. O sopro do santo. Sopro do Espírito. Ok? Ou melhor, sopro do Eterno, do Santo, do Todo-Poderoso. É legal isso, né? Legal nós entendermos isso. Faz uma diferença enorme. Muito. Ok? Então vocês entenderam que existe uma colocação que o Eterno fez de posições. Quem faz o quê, quem é o quê. Então existe eles dão muita ênfase a quem fala em línguas e às vezes desprezam o mestre. Aliás, tem muitas igrejas que nem dão valor a mestres. E se soubessem avaliar, se soubessem fazer uma avaliação espiritual dentro do contexto bíblico, um dos cargos mais difíceis que existem, que é uma raridade, é um dom raro, é o dom de mestre. Por quê? Porque o mestre, ele tem que ler o texto e traduzir. Ele tem que ler, interpretar, traduzir. Ele tem que ter o espírito de discernimento, de entendimento. Os 7 espíritos que estão registrados no livro de Isaías, lá no capítulo 11, o mestre, ele tem que ser dotado de pelo menos uns 3. Pelo menos uns 3. Se ele não tiver pelo menos uns 3 daqueles, ele não tem condições de ser mestre. E às vezes o camarada se intitula pastor, ou intitularam ele de pastor, ele não tem nenhum dom de sabedoria, de discernimento, de entendimento. Ok? Aí como que um líder de uma congregação pode dirigir um trabalho sem ter conhecimento? Tudo bem. Se ele tem o dom de liderança, ok. Mas que ele tenha um mestre dentro da casa. Que não seja ele, mas que ele tenha um mestre. Ok? Amém até aí? Amém. Alguma pergunta? Shalom a todos que chegaram. Shalom, tudo bem? Sim. Verdade. Efésios 4:11 é uma correlação de 1 Coríntios 12:28. Para vocês que chegaram agora, nós estamos estudando os dons do Rua, do Espírito. Está aberto aí, qualquer um que quiser fazer comentário, quiser acrescentar algum assunto, algum versículo, por favor, estou dando a liberdade para vocês. Em Efésios 4,
11. Além do mais, ele concedeu algumas pessoas como emissários, algumas como profeta, outros como proclamadores das boas novas e outros como pastores e mestres. Então aqui ele faz um apanhado mais superficial, né? Ok? Então existe muita confusão, muito equívoco na questão dos dons espirituais. Outra coisa que eu imaginava, ainda quando eu era evangélico, que eu fiquei 45 anos numa igreja evangélica, eu entendia que o dom mais lindo que tinha, o mais perfeito, o que era mais difícil de se alcançar, era o de cura. Se uma pessoa, um mudo, um surdo chegando lá na frente da igreja, um paraplégico, e você ora por uma pessoa dessa, ela sai andando, ouvindo, falando, pensa que coisa tremenda. Então eu imaginava, sendo criado dentro de um contexto evangélico, eu imaginava que esse teria que ser o dom mais importante. Quando você começa a entender o judaísmo, aí você começa a olhar com uma outra visão, ou seja, mais profunda, mais detalhada. Exemplo, Yeshua, certa vez, estava passando num lugar onde tinham 10 leprosos. É uma passagem conhecidíssima, todo crente conhece essa passagem. E gritaram de longe, porque não podiam se aproximar dele, né? Então já conhecem essa passagem. E ele disse: podem procurar o sacerdote, porque quem dava o aval que a lepra tinha sido curada era o sacerdote, ele que dava o aval, porque ele testava com uma agulha, ele testava a lepra na pele, né? O tzarat, chama-se tzarat no hebraico. Ele sabia se a pessoa tinha sido curada, se aquilo era só uma casca superficial. E quando Yeshua diz para os 10, podem procurar o sacerdote, essa frase dele, de ir procurar o sacerdote, ele tinha dito através dessa frase que ele acabou de curar os 10. Ele acabou de curar os 10. Mas aí a palavra, dentro do contexto judaico, porque a Bíblia é judaica, Paulo, judeu, Pedro, judeu, e Yeshua, Jesus, judeu, de pai judeu, de mãe judia. Então como que eu vou pregar fora do contexto? O contexto é judaico. Então, por isso que ele mandou procurar o sacerdote. E o relato bíblico diz o seguinte: um homem de 10 voltou para agradecer. Então, quando as pessoas focam demais na cura, ou se a igreja foca demais na cura, às vezes até usa isso como isca para conquistar almas, as pessoas se aficionam tanto, bitolam tanto em cima da procura pela cura, que ela não sabe nada de Deus, não sabe nada de Bíblia, ela é leiga, ela não conhece nada das Escrituras, ela vai meramente no templo, na igreja, na congregação, ela vai meramente levar amigos que precisam de cura, e ela está sempre procurando cura, e ela não vai para procurar Deus. Então, perde-se o foco. Quando o foco não é a palavra, uns é cura, outros é prosperidade, um é cura, outro é porta aberta, o outro é qualidade de vida, é sempre o eu, é sempre o ego, o eu. Porque riqueza ou uma vida melhor é para satisfazer o eu. Uma casa boa, satisfazer o eu. Um carro bom, satisfazer o eu. Então as igrejas de sucesso hoje são as igrejas que ensinam as pessoas a alcançarem a satisfação do eu. Ok? E esse não é o contexto bíblico. Porque Yeshua nunca procurou a satisfação própria e nunca ensinou isso aos seus discípulos. O que ele disse um dia? Eu não tenho aonde reclinar minha cabeça, eu não tenho aonde morar, eu não tenho aonde reclinar a cabeça. O que ele disse para aquele jovem rico que apareceu para ele certo dia? Ele olhou para o jovem se aproximou e o jovem disse: mestre, olha, isso está no Novo Testamento, vamos usar uma linguagem evangélica, vai. Isso está no Novo Testamento. Chega um judeu para ele e pergunta: mestre,
Rabi, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Olha que pergunta. E Yeshua podia ter respondido na versão atual: participe das campanhas, que você está abençoado, filho. Você já está com o pé na vida eterna. Não, ele disse: você tem que guardar os mandamentos. Honra teu pai e tua mãe, não matarás, não adulterarás. O que é isso? Eu vou traduzir numa linguagem simples. E Yeshua olha para aquele rapaz e diz: você tem que guardar as leis, a Torá. Ele olha para o Senhor e diz assim: mas isso eu já tenho feito desde a minha infância. Por quê? Porque já foi criado dentro da Torá. E Yeshua olha para ele e fala assim: ah, certo, muito bom. Então agora você pega a tua riqueza, vende, doa aos pobres e siga-me. E Yeshua não queria que o rapaz se tornasse pobre para segui-lo. É uma má interpretação do texto. Que usam isso daí para a pessoa dar usam tudo. assim. Mas na verdade Yeshua olhou para ele e fez o seguinte teste, porque a Bíblia fala que nós passamos por testes. Olha o teste. As vestimentas do rapaz identificavam ele. Pelas vestimentas, eles sabiam que ele tinha posses, se vestia muito bem. Então, olha que Yeshua olhou nos trajes dele, os linhos que ele estava usando, viu que ele era rico. E Yeshua pega e olha para o cidadão e diz assim para ele: vende tudo que você tem e doa aos pobres. Era o último teste. Qual que era esse teste? Yeshua queria saber se o coração dele estava. Se estava no dinheiro ou se realmente estava na vida eterna. Mestre, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? E Yeshua podia ter falado assim para ele: tira o coração do dinheiro. Pronto, você vai para a vida eterna. Você já guarda todas as leis. Yeshua ele tinha sensibilidade, não é dons espirituais. Não, ele primeiro pergunta para o menino: guarda a Torá, não matarás, não roubarás, não adulterarás. Não, isso tudo eu já faço. Nossa, que bom. Olha, aparentemente você está no caminho. Então eu vou simplificar as palavras de Yeshua. Yeshua olha para ele e fala assim: você já está a caminho da terra prometida, da vida eterna. Tira só o seu coração da sua riqueza. A tua riqueza não vai deixar você ir para a vida eterna. Olha como é simples. Só que as pessoas dificultam aquilo que parece ser simples. Aquilo que é simples, que o Eterno deixou com muita simplicidade, as pessoas pervertem. O senhor conseguiu alguma coisa aí? E duas coisas, né? Pronto, as igrejas usam dessa passagem, né, para levar as pessoas também darem o que tem. E uma outra situação que faz a pessoa ficar presa, usa aquela passagem assim, ó. O que até Jesus fala, e aí o cego fala assim, se ele não sei, eu sei que eu era cego e hoje eu enxergo. Então as pessoas não analisam no contexto onde elas estão, o que é, o que deixa de ser, nada, porque isso é implantado já na mente. Tipo assim, ó, o que eles são, o que eles fazem, o que é, eu não sei, eu sei que a minha vida era assim e hoje é assim. Eu sei que eu cheguei doente e hoje eu estou curado. Eu era, né? Ou seja, isso é uma prisão, a prisão das pessoas. Eu cheguei doente e estou curado. Só que ela parou ali. Parou ali e não conheceu a palavra. Não, parou ali. Acha que o inimigo, o que ele quer? O inimigo de nossas almas, ele quer o seguinte: que você trave em alguma área. Se ele conseguir travar você em alguma área, pronto, neutralizou o seu conhecimento. Ok? É aqui o versículo que é, meu filho? Olha lá, ó. Há muitos membros que compõem o corpo, mas eles não exercem a mesma função. Da mesma forma, somos muitos e unidos ao Messias, compreendemos um único corpo. E cada um de nós pertence aos outros. Contudo, possuímos dons diferentes e que devem ser usados de acordo com a graça outorgada. Se seu dom for profecia, use-o na medida da sua confiança. Se for de serviço, use-o para servir. Se for de confortar e exortar,
Aliás, se for um mestre, use o dom para ensinar. Olha só, se for um de conselheiro, use esse dom para confortar e exortar. Se for alguém que contribui financeiramente, faça-o de forma simples e generosa. Tem gente que Deus levantou para ofertar. Eu tenho um casal de empresários aqui nessa casa, que eles chegaram aqui e disseram para mim: não ordene a gente a presbitério, nós não queremos sair da nossa posição, porque Deus nos chamou para ofertar. Amém. Então aquilo que precisa na casa, se é até esse projetor foi eles que compraram. Queimou o que estava aí eles vieram e deram outro. Ah não, acho que foi roubado. Aí eles chegaram e deram outro. Então assim, nós estamos aqui para contribuir, eles entenderam o chamado deles. Então eles não profetizam, eles foram chamados para isso, eles entenderam. Então você tem que entender o seu chamado. Onde é que o Eterno te convocou? Para que fim? Ok? Mas o de mestre é raro, porque Não tem mais isso. O de mestre é raro. Um dos dons mais raros que tem é o de mestre. mestre Agora tem um outro dom também raríssimo, que vocês talvez nunca tenham ouvido falar, né? Tem um dom bonito, 6. é o dom de maravilha. Romanos 12:6, esse que o senhor acabou de ler. 12:6? Ok, desculpa. Eu não expressei aqui, não expliquei onde estava lendo. Romanos capítulo 12, versículo 6. Então, nessa casa, dentro de uma casa judaica, essa comunidade aqui, como messiânica, aqui nós não avaliamos a pessoa se ela fala em línguas ou não, ok? Nós avaliamos a pessoa o quanto ela estuda. O conceito bíblico de você avaliar um líder é o quanto ele estuda. Então, um presbítero, para ser presbítero, ele tem que ter desejo de estudar, ok? Um diácono, ele tem que ter desejo de estudar. Se a pessoa não tem esse desejo pela palavra, ele está fora da, o termo que eles usam aí, né? Está fora da casinha, está fora do contexto, ok? Se ele não tem desejo de conhecer a palavra, né? Estudar, aprender. Quando ele vai representar uma casa, ele vai chegar num lugar e falar: frequenta uma comunidade messiânica. As pessoas que sabem, que têm noção do que é uma comunidade messiânica, quando eles olham uma pessoa: nossa, eu frequento uma comunidade messiânica, quem entende do assunto já respeita aquela pessoa, porque toda a comunidade judaica messiânica estuda muito. Vocês veem, nós temos um Shabbat, um sábado, né? Nós temos um culto de estudo de temas, são aleatórios, tá? No domingo é um. Depois nós temos uma teologia na segunda-feira. E depois nós temos um shur na quarta-feira. É uma casa que estuda 4 dias por semana. Dedica ao estudo. Isso é importante. Alguém tem alguma coisa a acrescentar? Abra, Luiz, então, Sara, Maria, José. Ele falou que analisa conforme os livros que tem na casa dele. Ele chega na casa do cara e aparece a biblioteca do cara. Se tiver muito livro lá, assim, o cara recebe tudo. Então, sabendo Por exemplo, disso, nós lá, 21 anos. sabendo Não disso, tem por isso nada que eu de montei Bíblia. primeiro a minha biblioteca. É livro de tudo que é bispo, esposa, é blog, é tudo, menos Bíblia. É livro tudo que é jeito, menos Bíblia. Os judeus vão aqui na lida assim, chega no cara e desceu. Ô, querido, Shalom, Daniel Valadares. Bom te ver por aqui, meu filho. O Eterno Israel te abençoe grandemente. Obrigado por compartilhar conosco aí. Alguma pergunta? Pastor Márcio, também tem a questão do dom. Ai, desculpa, João Marcelo. Porque às vezes tem gente que quer ser diácono, por exemplo, mas não tem aquele Não tem aquele chamado. não tem um chamado, jeitinho. aquele jogo de cintura para recepcionar, receber as Não tem, pessoas, né? aquela visão, né? Exatamente. Então tudo isso envolve também o trabalho. Né? Também. Isso. E aí você tocou num assunto agora muito sério. Eu te cortei, João. Devido a essa grande abertura de igreja todo dia, né? Que vai se desfazendo Daí. ministérios.
Eles não vão combinando muito, os líderes, e vai abrindo igreja. Então hoje usa-se muita política para se separar obreiros. Olha, eu vou trazer aquele irmão junto comigo e eu vou colocar ele de diácono, mas ele não tem chamado para ser diácono. Ele não tem dom para ser diácono. Ele não está dentro, dos conceitos, né? Aí o que acontece? Eu chamo politicamente. Até para pastor, tudo, né? Perfeito, eu ia chegar lá. Se eu vejo que tem alguém que tem um pouco mais de renda, eu falo, se eu puxar esse cidadão e falar para ele que vai ser um presbítero aqui na casa, ele vai ficar empolgado, ele tem uma renda muito boa e ainda vai dizimar aqui. Ser um cara, e assim vai. Lamentavelmente, hoje não é muito pelos dons, pela capacidade que Deus deu para a pessoa, mas é muito política. É por isso que o cidadão, ele assume o cargo, ok? O cargo foi humano, foi espiritual, e isso traz um prejuízo enorme para ele, ok? A princípio, eu confesso, eu fui criado na Assembleia de Deus, e eu sempre fui apaixonado por esses pregadores que pegam a palavra e esmiuçam a palavra, sabe? Esses camaradas que pegam, ele vai lá na raiz daquele versículo e ele esmiuça aquilo. Você fala, puxa vida, que coisa linda. Eu era apaixonado por isso. E eu pensava comigo, né? Nossa, um dia Deus podia me dar esse dom. Não, Deus me deu um dom de mestre, de estudar e ter discernimento, entendimento, interpretação do texto. Foi muito amém. Só que a princípio, quando eu comecei a receber esses dons, eu me questionava. Eu falava, puxa vida, eu queria era outro. Mas eu não tinha noção da profundidade, da riqueza. Eu não tinha noção da riqueza do que Deus tinha preparado. Exatamente, do dom. Eu não tinha noção da profundidade, da riqueza do dom. Porque você lê um texto e conseguir trabalhar na tradução desse texto, e Deus te dá os meios, te ensinar as formas de como você abordar aquele assunto, é lindo demais. Então, às vezes eu pego uma paraxá, a princípio, logo que Deus me chamou, que eu comecei a parar as minhas palestras no Brasil, as minhas primeiras ministrações, eu gastava 14 horas para montar cada uma. Nossa. Eu entrava fazendo escritório às 6 da manhã, 7, saía às 7, 8 da noite. Quem faz isso é muito difícil. 14 horas. É muito difícil. Aí, hoje, pela misericórdia, graça, amor, eu monto uma paraxá com 2 horas e meia. 2 horas e meia, 3 horas, eu monto um trabalho. Com todos aqueles códigos e tal, numerologia, ainda consigo fazer muita coisa. Mas isso é pelo Espírito, não é de mim mesmo. Então, a Ábida fez uma colocação muito importante. Quando eu comecei essa casa, eu não sabia muito bem como eu ia ordenar os obreiros. Hoje eu já vejo com uma outra perspectiva. Então eu ordenava mais rápido as pessoas. Aí eu comecei a notar que elas não correspondiam à ordenação. Não estava preparado. Não, tanto que o diácono Vilmar, quando chegou aqui, como tem muita experiência, diretor de obreiros, de diáconos, né? Aí ele falou para mim, mas como que o senhor fazia a ordenação? Eu falei, então, como eu nunca assumi a frente de igreja, eu não me atentei para esse princípio no começo. Agora, de uns 3 anos para cá, sim. Aí eu parei, respirei, analisei. Então agora eu tenho uma regra. Só vai subir aqueles que se dedicam às escrituras. Ou seja, se o cidadão se dedica, é porque tem dom. Concorda? Porque quem não tem dom não estuda. Se todos tivessem dom para isso, estaria a igreja toda aqui numa quarta-feira, num shiur, por exemplo. Mas a nem segunda, todos. né? Teologia. Nem todos se interessam, nem todos têm dom. Imagina se todos fossem chamados para estudar também, né? Não é.
Certo? Teve uma vez assim, Não é? teve uma vez que um rapaz perguntou assim, se ordenar aquele pastor, se pulou no mar. Porque na maioria, por exemplo, ó, em algumas igrejas, por exemplo, aqui a gente estava, muitas vezes eu questionava isso. Por exemplo, teve um amigo nosso, que o Mário, né, João, durante quantos anos ele querendo ser pastor, e ele era um homem de Deus, de muito caráter, íntegro, olha, eu admirava todo mundo, nunca teve que falar dele, e não levantava ele. E ele levantava outros que a gente falava assim, mas como assim? Para você entender. Sim, sim. Como assim? Né? Então, era levantado, a gente percebia a pessoa que tinha aquele espírito arrojado, a pessoa que intrépida, que tinha, assim, facilidade para pedir, para levantar a oferta, para crescer a igreja. Isso, Sim. só que eu não Aí já não é dom. não é dom, É. mas a seleção Existe era interesse aí, né? Por isso que a gente não entendia. Depois hoje a gente sabe. Era tudo. O senhor ia fazer um comentário. Ouviu, Marcos? Sim, eu queria fazer uma colocação aqui em Atos 2, que às vezes alguém vai falar assim, poxa, esse irmão está meio pirado aqui. Por exemplo, aqui fala quando estavam reunidos e receberam o Rua na Coda. Onde está? Em Atos 2, a partir do versículo 1. Aqui diz que naquele tempo, quando eles foram falar em línguas, eles falavam em línguas diferentes. Mas as línguas que eles falavam aqui eram de pessoas, vamos dizer assim, de outros países, de outros lugares. Outros idiomas. Outros idiomas, perfeito, é isso mesmo. Não, nesse caso aqui não, foi diferente. Quando eles estavam reunidos e desceu sobre eles Foi uma festa, não foi? foi na festa de Shavuot. Então, o que acontece? Hoje, as pessoas ficam assim, para você ser um diácono, você tem que falar em línguas. Para você ser presidente das mulheres, você tem que falar em línguas. Tá. Aí eu pergunto uma coisa, e esse falar em línguas hoje? A maioria das vezes é uma coisa repetitiva de, por exemplo, que não tem compreensão e que não tem, para mim, significado nenhum. Interpretação, por exemplo. Essa interpretação ela é meia, eu fico assim, na dúvida com ela. Porque a mesma pessoa e outra pessoa, e mais, elas vão repetindo umas que as outras fazem. Você pode ver que quem fala em língua é sempre uma igual. coisa É a mesma coisa. quando o outro falam sempre as mesmas coisas. Você vai perceber que a pessoa que às vezes ela fala em público, você repara que toda vez que ela fala, é os mesmos caracteres. Exato. Exatamente. Não é xabalá, ela repete as mesmas coisas. Não muda. Exatamente. E aqui foi algo diferente. Foram em línguas estrangeiras que aqueles estrangeiros que estavam ali ouviam falar na língua deles. Cada um E se você na for sua ler a lista aqui língua embaixo, materna, né? Se você for ler a lista aqui embaixo, tem umas 15 idiomas aqui que foi falado. Certo, exatamente. Ok? Agora tem um detalhe, muito bem. Então, o senhor não terminou ainda. Colocar. Não, terminei, é isso mesmo. Aí eu queria assim, uma explicação do senhor Então vamos lá. sobre isso. Esse foi um caso esporádico, né? Foi um caso que aconteceu único. Capaz. Que houve uma reunião numa festa de Shavuot, certo? Sim. E na festa de Shavuot, que é a festa da entrega da Torá, né? No Monte Sinai. Então, eles foram cheios, foi um vento. Olha aí, ó, veio um som como um vento. O que é vento no hebraico? Rua. Aí, ó, rua. Então veio um vento, rua. Veio um sopro divino, um vento. Eles falaram em tantos idiomas diferentes, porque estavam reunidos pessoas de todos os países
vamos dizer assim, o mundo todo, todas as nações conhecidas naquela época, estavam representadas por essa quantidade de gente aqui. E eles falaram em línguas para o Senhor, através dessa festa de Shavuot, com todas essas nações reunidas, mostrar que veio sobre eles um poder sobrenatural. Mas isso não passou a ser via de regra. Os evangélicos adotaram isso como via de regra. Se você for fazer uma midrash desse assunto, se você for correr para frente aqui, é o único caso na Bíblia em que uma multidão fala em línguas. Ok? Paulo relata lá na frente que ele fala, eu sou dos emissários, eu sou o que mais fala em línguas e tal, mas ele fala isso particularmente, pessoalmente, ele fala de si mesmo. Então, um fato desse aqui, de multidões, de reuniões, vamos usar um termo atual, culto do Espírito Santo. Venha todo mundo falar em línguas hoje. Não existe isso na Bíblia. Isso é antibíblico. Como que eu vou fazer um culto do Espírito Santo para todo mundo falar em língua? Então vai sair daqui todo mundo sem entender nada. Não estamos nem falando de Shavuot. Estamos falando de culto de dons de línguas. É isso que as igrejas evangélicas fazem. Ok? Hoje é o dia. Não tem um nome assim? O culto do Espírito Santo. Quarta-feira, por exemplo, é do Espírito Santo. Culto do Espírito Santo. Então vamos buscar falar em línguas estranhas. Você tem 400 pessoas dentro da igreja, você começa a gritar, falar em línguas aos 400. Ninguém entendeu nada. Não edificou ninguém. Edificou a si mesmo. Como assim? E aí a Bíblia ainda exorta o cidadão, para que se ele estiver falando em línguas, ele não ficar gritando. Ou seja, fala para si mesmo. Ou seja, não escandalize, não chama a atenção de todo mundo. Você não pode, no meio de uma palavra, no serviço da Torá, você não pode, no meio de uma paraxá, no meio de um estudo, você começa a falar em línguas gritando aqui dentro. Por quê? Porque existe ordem e decência na casa. Então, isso tudo não nos foi ensinado. Porque se alguém começa a falar em línguas na igreja, o pastor está com a palavra aberta lá em cima, ministrando. Ele para de ministrar. E fica escutando o irmão falar em línguas. Aí o outro começa a falar, o outro começa a falar, e não está entendendo nada. Então, isso é um erro, um equívoco. Isso foi nos ensinado errado. Esse conceito chegou para nós errado. Mas isso tudo foi gerado devido àquele avivamento, grande avivamento que teve lá nos Estados Unidos, lá da rua Azusa. E aí os missionários que vieram de lá para cá já vieram com esse conceito pentecostal, que tem que falar em línguas, que tem que ter esse mover. E não é bem assim. Para ter mover do Espírito, do rua, você tem que ter conhecimento de causa. Se você não conhece Deus, não sabe nada de Deus, você é mero frequentador, então você está cheio do Espírito? Não, você não está cheio do Espírito. Você pode estar cheio de emoção, mas do Espírito você não está cheio, não. Pronto, então aquele, por exemplo, vamos me bombardear depois de uma fala dessa. Por exemplo, várias reuniões têm um momento da busca. Às vezes nem é reunião do Espírito Santo, mas abre um espaço não para buscar o Espírito Santo. Sim. Então, isso daí também não é o correto. Tudo bem, não é o correto, porque não existe na Bíblia uma passagem que o Senhor nos orienta e fala assim, chame os irmãos da igreja para buscarem o Ruach HaKodesh. Agora, ele pede individualmente, procurem, mas essa comunhão com o Ruach, ela é proveniente das suas atitudes com o teu próximo. Que nós vemos aqui agora há pouco. Não adianta você falar nas línguas dos anjos se você não tem amor. Não adianta você profetizar se você não ama o teu próximo. Então os dons, eles perdem a sua validade a partir do momento que você não pratica o mandamento de amar o teu próximo. Mas não só... Olha, neutraliza. Ok? Então não adianta você ter todos os dons. Eu falo em línguas, eu profetizo, eu sou isso, eu sou aquilo. Se você não ama o teu próximo, você não é nada. Mas o senhor não acha que, por exemplo, assim, de uma certa forma, quando não tem esse momento dessa relação dessa comunhão com Deus, da busca e tal, não tem um certo, assim, um risco da igreja, às vezes um pouco fria ou menos espiritual, mais carnal? Não falta alguma coisa? Isso, assim, não deixa não tem uma lacuna aí?
Porque o que deixa a igreja mais aquecida não é falar em línguas, você não está entendendo? Não línguas. Mas o momento dela ali de falar com Deus. Não, falar com porque Deus. muitas vezes, vamos supor, no momento do louvor, muitas vezes não é feito. A pessoa está ali cantando, está louvando. Essa parte que tem, assim, o momento da pessoa falar mesmo com Deus, orar, aí a gente fala buscar, né, que a gente sempre buscava, não é certo. Eu entendi que a Sara quer dizer, assim, a pessoa tem que ter a liberdade ali de adoração, né, pastor? Liberdade de adoração, de fazer oração, às vezes está no momento do louvor, fecha o olho, começa a chorar e tal, né? Isso acontece mesmo, Sim, né? mas isso aqui... A questão do falar em línguas, se a pessoa estiver sozinha, isso é interpretação minha, tá? Nem sei se eu estou certa. Ela tem essa liberdade também, se ela se sentir bem de estar falando ali, né? O que eu entendo é que a Bíblia fala que, assim, em público não é algo conveniente. Mas no particular dela, se ela está ali sozinha orando e quiser falar, eu Abda, não vejo como algo antibíblico. Entendeu? Não, porque eu acho que... sim, concordo com você. Eu estou dizendo que é antibíblico você fazer um culto. Isso. Por exemplo, eu vou falar uma coisa que eu percebo. Nas reuniões das mulheres, por que está sendo bom? Por que está dando um bom resultado? Por que as mulheres, a gente percebe que o nível espiritual elevou, né? Por quê? Por esse momento que a gente tem de estar ali mais com Deus. É um momento assim de menos Perfeito. Nós não estamos aqui debatendo que somos contra. É de envolvimento. É o momento da gente estar mais envolvido. O encontro de mulheres na quinta-feira, ele só é bem sucedido porque o alicerce já foi lançado. Qual que é o alicerce? A palavra. Sim. Você já aprendeu a palavra. Você já veio no Shabat. Você veio no Shiur. Você veio no domingo, por exemplo. Você estudou a palavra. A quinta-feira, ela está preenchendo uma pequena lacuna, mas amparada na base, no alicerce. É isso que eu estou querendo dizer. Okay? Porém, para as mulheres. E se trouxesse uma partezinha da reunião para a reunião, vamos supor, no domingo, por exemplo? Então, aí você começa a focar dons de línguas. Não. Okay? Mas eu não estou falando de línguas. Estou falando do momento de comunhão com Deus. A pessoa só está ali buscando, orando, igual a gente faz, né? Das mulheres, que é muito bacana. Você pode ter esse momento. Sabe por quê? Mas assim, a gente mas percebe eu não posso que dar não ênfase nessa área. Que aí vai. Eu transformo, eu mudo o foco. Senão o Sonato vai ir para o foco evangélico. Ô, Sara, mas eu percebo que quando o grupo é menor, o envolvimento é maior. Também, né? Quando o grupo é assim, tá aqui, o pessoal fica um pouco disperso. Eu estou falando tem criança, porque isso eu acho que assim, é muito importante que se eu acho que acontecesse isso numa reunião assim, geral entre homens e mulheres, uma reunião normal, de repente o nível espiritual nosso, da igreja em geral, eu acho que elevaria. Elevaria em partes, porque isso tem que ser policiado. Porque daqui a pouco começa a ter profetada no meio, gente se emociona, começa a profetizar. As coisas não são bem assim. Tem que ter tudo em equilíbrio, né? Tudo com equilíbrio. O que você queria ler? Esse versículo aqui arrebenta com falar em línguas. Se não houver ninguém presente com a capacidade de interpretar, a pessoa deve ficar calada e não falar em línguas. Deve manter-se em silêncio enquanto a congregação está reunida. Ensinamento. O que a Bíblia está dizendo? Que não é para falar em línguas enquanto se está ensinando a palavra. 1 Coríntios, capítulo 14. O Senhor não disse assim, parem o culto aí pelo menos 30 minutos, deixa o povo falar bastante em língua para esse povo pegar fogo e ficar na unção, depois eles ouvirem a palavra. Não existe isso. 14, 21. A unção vem pela palavra. Sem palavra não tem unção. Ok? Viu como é bruto? Só que a gente viveu a vida toda entendendo de outra forma. Interpretando de outra forma, ok? Pois não. O versículo
Capítulo 14, versículo 28, 1 O Coríntios. grupo é menor. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 28, que o diácono Bruno leu, que o que diz ali? Que se não tiver intérprete, fique em silêncio, não fale em línguas. Só que todo mundo lê isso. Católico, evangélico, todo mundo lê, mas ninguém vive. Verdade. Não, eles querem dar ênfase, porque dá marketing. E emoção, né? Acaba criando uma Presta emoção. atenção, isso dá marketing, isso dá emoção, isso É atrai porque pessoas. colocou-se um falso conceito que a manifestação divina se fez presente por conta das línguas. Não? Então não porque é a nós- palavra. Perfeito, a sua colocação também é muito boa, eu vou reforçar. Lamentavelmente, nós estamos vivendo uma geração de crentes que crê no que vê. Materialismo. Uma materialização da fé. Nossa, eu fui numa igreja, metade da igreja estava falando em línguas, que coisa linda! A ponta que vai levantar uma obreiro. Chega aqui nessa casa, tem 1 hora de palavra aqui sendo ensinada, alimento, saudável, Bíblia. Nossa, uma igreja fria, igreja morta. A pessoa está dizendo, a palavra é fria, a palavra é morta. Eu quero oba-oba. Olha, É porque a gente aprendeu dessa forma, né? E aí. você interpretou mal, entendeu mal. E você vive mal, porque você teve uma má interpretação. Ok? Então, você deixa a palavra só. Palavra. Aguarda aqui um pouquinho, que nós queremos curtir a emoção. Não, espera aqui um pouquinho, viu, palavra? Bíblia, Novo Testamento, Velho Testamento, Pitradachá, Torá, usa o termo que você quiser, tá? Nave. Espera aí um pouquinho, que eu vou curtir a emoção aqui na casa. Aí todo mundo emocionado, pula, sapateia, fala em língua, e chora, e grita, e acha lindo, e dança. E cai. Um passinho, pega lá, dá um passinho pra frente, outro pra trás. Pirueta, roda, sabe? Aí você vai embora pra casa e aí, nossa, o culto foi maravilhoso. Foi mesmo? Foi lindo. O que você aprendeu lá hoje? Não aprendeu nada, mas foi lindo. Aprendi uns passinhos novos. Tem uns passos novos lá, uns passinhos novos lá. Tanto que para levantar o obreiro, ó, faz a pessoa falar em línguas ali, ó, na frente, fala em Na hora línguas. da palavra ainda dorme. Faz a pessoa falar em línguas, vamos supor, ninguém não levanta um obreiro se ele falar em línguas. Não, na igreja eles colocaram isso como via de regra. O diácono não é ordenado se não fala em língua. Mas onde é que está escrito isso? No dia vocês falam machinho, não que sai. Ah, tá. Pode ler? Pode. 1 Coríntios também, 14 e 12. Da mesma forma, acontece com vocês. Pelo fato de buscarem com avidez as coisas do Espírito, procurem de forma especial a capacidade de edificar a congregação. Por isso, quem fala em língua deve orar pelo poder para interpretá-la. É o mais difícil, que é o que o senhor falava. Agora deixa eu fazer uma pergunta para os senhores. Aqui temos gente da Batista, Quadrangular, Assembleia de Deus, um monte de lugares. Universal. Né? Universal. Agora, exceto a Ábida deve ter visto, que eu também já vi, por ter muito tempo de casa, a gente viu. Quantas vezes você viu alguém falando línguas e alguém interpretando? Nunca vi. É isso que eu ia falar aqui, falou, porque eu nunca vi ninguém interpretar. A Bíblia está falando que se você tem o dom de língua, você tem que orar para que haja interpretação. Exatamente, eu não. Então, quando alguém vai falar em línguas, tem que ter alguém que interprete. Porque se aquilo é do Espírito mesmo, se aquilo é uma unção do Espírito, o outro tem que estar na mesma unção interpretando. Eu já vi uma vez no Brasilândia. Eu acho que você sabe quem Eu estava que é. lá. Eu estava lá. Então, assim, na época, eu era adolescente, eu achei muito bonito. Lindo. Aqui na Bete aconteceu uma vez. Eu achei muito começou bonito e ele- nunca mais vi. Nunca Começou a mais vi. O duro que quem interpretar garante que essa interpretação também é certa. da Dulce. Um estava falando em língua de cá e o outro lá na outra ponta interpretando para a igreja inteira ouvir. Eu achei muito bonito na Mas é época. raríssimo, Sara. Uma vez. Quem garante que essa interpretação é Mas verdadeira? normalmente, nesse caso, isso é difícil. Como está por aí pulverizado, pode acontecer. Ah, faz muito tempo isso. Hoje pode até acontecer, mas na época Não, eu nunca vi. Não, é fantástico. Então tá aí,
nós estamos explanando aqui o dom de línguas, né? O que mais está batendo aqui em cima sobre o assunto é sobre esse. Mas é bom entendermos isso. É bom. Porque a gente frequenta a igreja a vida toda e passa batido. Passa. Mais alguma questão, mais alguma pergunta aí? Não, eu sabia que essa de Atos 2 aí ia dar o que falar mesmo. Mas Porque ela é isso- polêmica mesmo. Porque veja só, o contexto judaico, olha, deixa eu explicar uma coisa para os senhores. Se eu sou evangélico, eu pego um versículo, Mateus 2:3. Eu vou montar um estudo, vou pregar Mateus 2:2, 2:3, 2:5, sei lá. Já no judaísmo não é aceitável você pegar um versículo e pregar ele. Tem que ter. Tem que ser correlacionado. Então eu tenho que ir lá na Torá, pego um versículo, um capítulo. Aí eu tenho que ir lá em Salmos, eu tenho que ir lá nos profetas, eu tenho que ir lá na Brit Hadashah e provar que aquele versículo lá da Torá está correlacionado com os profetas e na nova aliança. É mandamento sobre mandamento, regra sobre regra. Mandamento sobre mandamento, regra sobre regra. Porque se isso não acontecer, corre um grande risco de você estar fazendo uma má interpretação do texto. Ou seja, você está interpretando como lhe convém. E é o que acontece na maioria dos casos. Na maioria dos casos. A pessoa interpreta como convém. Porque tem umas igrejas aí, que eu não posso falar nome. Texto sem Gera contexto pretexto. com pretexto. Tem umas igrejas que eu não posso falar nome. Mas eles pegam qualquer versículo e no final vira dinheiro. Vira dinheiro. Mas seria versículos Os caras são mágicos, né? Tudo termina em envelope. Tudo termina em envelope. Dinheiro. São peritos. Como que consegue fazer isso? Nós entendemos. Entendeu isso? Tudo. Rocha. Mas seria versículos isolados, né? Não pode. Não, além de versículos isolados, eles transformam aquilo ali de uma forma... Vira dinheiro. Para virar dinheiro, que não é aquilo. Vira dinheiro. Mas consegue, de uma facilidade. Esse versículo de Atos 2, ele também traz uma compreensão de que o Espírito, Rua, ele é universal. Ele veio para todos. Também. Porque, o que eu entendi? Que já que era uma festa, Sim, que vinha vários estrangeiros. sim. E eles tinham que compreender o que estava acontecendo ali, e pelo que mostra em Atos 2, eles compreenderam. Que cada um falou na sua língua. Sim. Né? É. Então, talvez, pelo que eu entendi, seja para mostrar que o Espírito veio para todos, que ele é acessível a todos e que ele é compreensível. Perfeito, a sua colocação foi ótima. Não Sabe é? por quê? Foi muito boa. Porque no Primeiro Testamento, no Tanar, o Espírito descia somente sobre uma pessoa. Por isso tinha um profeta específico. Sabe? Não era sobre todas as pessoas. Por isso que eles esperavam, aguardavam ansiosamente um profeta chegar na cidade. Sabe? Então, já na Brit Hadashah, na hora que entra o Novo Testamento, a Nova Aliança, o Senhor mostrou para a igreja que o Espírito desceria sobre todos eles. Todos poderiam ser revestidos. Mudou o conceito da primeira aliança, que somente um cidadão, no meio da tribo, no meio da cidade, naquela região inteira, era um profeta. E era temporário. Conforme o que o cara fizesse, o Rua não estaria nele mais. Esse é o conceito do Antigo Testamento, tá? Do Tanar. Já no Novo Testamento, logo que você se depara com Atos, está mostrando que o conceito de Deus para com o homem mudou. Sobre todas as nações, todas as línguas, o Espírito iria recair. Bem colocado. É exatamente isso que aconteceu aqui. Entendi. Ok? Agora, não significa que em toda a festa de Shavuot, nós tivemos ela agora, há poucos dias atrás, não significa que todo mundo vai chegar aqui falando em línguas. Ok? Você não pode focar errado. É por isso que se você pegar um texto isolado, você se perde nele. O foco de Shavuot é outro. É a entrega da Torá no Monte Sinai. Então, como que eu chego aqui numa festa de Shavuot? Mas a festa de Shavuot também é a festa de Pentecostes. Ok? Mas eu tenho que focar tudo. Eu tenho que agregar tudo na festa. E não focar só dons de línguas. Certo?
É a entrega da Torá. Então eu tenho que dar ênfase à entrega da Torá na festa de Shavuot. Posso falar de dons de línguas? Posso. Posso parar 10 minutos para orar e buscar de Deus? Senhor, desça o teu ru aqui sobre o teu povo? Posso. Desde que isso não seja habitual. Todo culto eu tenho aqueles 10 minutos. Porque eu começo a mudar o foco. Eu começo a sair da palavra e começo a focar dons espirituais para o ego. Porque o dom de línguas trabalha só a pessoa. Não edifica quem está ao redor, em volta. Não é verdade? Então, uma vez que a igreja, a comunidade, ela tem que trabalhar em unidade, nós acabamos de ler aqui, a igreja é o corpo de Cristo. Então, é um dedinho, outro é a palma, outro é o punho, outro é o braço, é o antebraço. Cada um tem uma função. Então, nem todos têm que sair falando em línguas. Se cada um é uma função, interessante. Se eu focar, é a mesma coisa se eu dissesse para você diferente. Eu dissesse assim, irmã Sara, nós vamos fazer o seguinte, todo domingo, porque no Shabat não dá, porque já é o serviço da Torá. Todo domingo nós vamos fazer um culto para a unção de mestre. Eu vou ficar fazendo culto aqui a vida inteira, porque é um dom específico. Nem todos têm. Mestre não é só receber. Nossa, eu recebi um dom de mestre. Olha, eu já sei a Bíblia de cor. Não é assim, Maria José. Quando você recebe o dom, você tem que trabalhar nele. Deus não chega e enfia a palavra dentro da tua cabeça. Não, Ele manda você ensinar, estudar, quer dizer, Ele manda você se dedicar ao estudo. Então depende de você. Sabe? Depende de você. Ele vai te dar o dom, né? Mas depende de você. Da dedicação de cada um. A dedicação de cada um. Como que ele vai te dar um dom de mestre? Vamos falar de forma geral. Tá aqui o Joãozinho assistindo o culto. Aí eu profetizo, acima do altar, João, você está acabando de receber o dom de mestre, meu filho. Ele não gosta de ler nem gibi. Eu não sabe nem ler. Eu falo, mas como assim? Ou ele não sabe nem ler. Vixe, aí. Como que você vai falar para o cidadão que ele recebeu o dom de mestre? Porque se ele recebe um dom desse, o restinho da vida dele, se ele tem 30, ele for viver 70, os 40 que falta, ele tem que ficar 40 anos estudando, porque não tem fim. Mas o cidadão não tem dom, ele não gosta de ler, ele não gosta de estudar, entendeu? Então, uma coisa tem que estar atrelada à outra. Alguma pergunta? Ou algum comentário? Vou falar do Espírito. Me perguntaram uma vez, você tem um Espírito Santo? Aí, hoje eu falo, não, hoje eu tenho. E é o meu conceito com as pessoas. Depois que eu fui observando lá, observando aqui, aí eu fui falando, gente, hoje eu posso falar que eu tenho. O Espírito. A partir do momento que você entra numa casa, pode ser outra. Pode não ser outra. Necessariamente não tem que ser essa. aqui. Mas desde que, Você começa a ter vírgula, não, desde que a casa ensine as escrituras, desde que ela ande dentro do conceito da Torá, porque tem muita idolatria dentro das casas. Tem muita igreja, muita placa de igreja, mas tem muita idolatria. Começando pela foto do pastor, Eles idolatram o pastor, idolatram na o fachada. o chefão lá, o bispo, o apóstolo, não sei quem, eles idolatram A ele. fachada, já Então, a foto do pastor da apóstolo. Então, eles idolatram, ok? Aí eles são trinitarianos, Deus não aceita trinitariano, é um conceito de adorar 3 divindades. Então, peraí, como assim? Como assim? Então, como assim? Então, não é só você entrar numa igreja e falar, nossa, eu estou indo na igreja. Até o diabo vai na igreja. Não é? Qualquer um vai na igreja. Não, e tem gente Não quer que dizer nada. é tão assim, cara limpa, que a pessoa está fazendo tudo errado, às vezes está em pecado, e ela tem coragem de afirmar que ela tem o Espírito Santo. Isso eu já cansei de ver. Mas assim... Ai, de alguém ousar, falar, não, mas espera aí. Sim, Então, aí já as fala a pessoas se particularidade de cada um, né? Não, mas assim, Nós não no podemos geral, fazer uma no avaliação, geral, eu falo sabe? assim, a gente como eu era obreira, Sim. né, e ajudar a orientar a pessoa, porque sabia da vida da pessoa,
Mas a pessoa vivia iludida achando que não, que ela tinha Espírito não é bem Santo. assim, não é bem assim. As pessoas acham que assim, que é uma facilidade. Não, é um pouco mais complexo. Doutor Luiz, o senhor tem alguma coisa? Não? Não? Tudo bem? Tudo bem. Ô Roche, eu lembrei de uma coisa agora. Eu lembrei que eu ouvi uma vez. Eles falam que quando você recebe, eu estou dizendo pelo que eu vivi no passado, quando você recebe o Espírito Santo e você cai, não tem possibilidade de você receber ele novamente. Como que é isso? Peraí. Você recebeu o Espírito Aquela Santo. passagem de Hebreus, está querendo dizer? Aí a pessoa vai e faz um pecado, cai. Ela perde o Espírito Santo. Aí ela vai para querer conquistar novamente. Você recebe novamente o Espírito Santo. Mas peraí. A sua pergunta é muito complexa. Complexa. Depende do pecado. Esse cai, quem é a pessoa? Pecado. Que nível? O que ela fazia? Que tipo de pecado? Que tipo? Qual o nível desse pecado? Qual o nível do escândalo que gerou esse pecado? Qual a consequência desse pecado? Então, pecado não é simplesmente falar pecado. Ok? Essa questão de não voltar mais e não ter mais o Espírito também Eu já ouvi de umas 3 pessoas. não é bem assim. Aquela passagem de Hebreus fala o pecado contra o Espírito Santo, né? Que é impossível. Aí A blasfêmia. A blasfêmia contra o Espírito ela não disse esse pecado, ela disse cai. De cair. Ela usou o termo cair. É Ok? difícil, né? A gente, assim, pelo que a gente percebe, é Gente. difícil. Mas é igual eu acho que depende muito do nível. Principalmente se for um pastor, um bispo, uma pessoa que está lhe ensinando, né? Mas É eu mais tenho difícil. pessoas da minha família que são da congregação, que existem algumas coisas que se eles fizerem, eles não têm mais eles o já perdão, cometem. pecado de morte, né, que eles falam. Mas então, E assim, não é necessariamente a blasfêmia contra o Espírito não. Santo. Eles condenam a ponto que a pessoa... vocês estão me forçando a falar, né? Pode falar. Pode Estou falar. pincelando. Não, você pode falar. Seja claro. Seja claro. Da última mão. Com força. Não, o que acontece na maioria das vezes é que se o cidadão ele é líder de uma congregação, líder de uma igreja, ele está na frente, ele é o líder, ele é o pastor local, ele é o pastor presidente, ele é o pastor da congregação, ele é casado, a esposa dele está na casa, as filhas, os filhos estão na casa, ele dirige aquela casa há 5 anos, 8 anos, 10 anos, ele pega, se apaixona por uma jovem da igreja, sai com essa menina e tem relação sexual com ela. Pelo meu entender, estou há 54 anos na igreja e fiquei 45 anos sobre a Assembleia de Deus, ao meu entender, esse cidadão não levanta mais. É muito difícil. A gravidade, Principalmente por causa do escândalo. o escândalo foi muito grande. O peso foi gigantesco. Ele arrasta com ele uma centena de pessoas, porque isso escandaliza a cidade inteira. Muitas pessoas perdem a fé quando vê um cidadão fazer uma coisa Cai dessa. junto, né? Aí o que acontece? Ai daquele por quem entrar o escândalo. Ai. Melhor lhe fosse amarrar uma pedra no pescoço e se lançar no fundo do mar. Verdade. Era menos mal. Menos mal se esse infeliz se suicidasse. Olha aí, amiga, está respondendo essa pergunta. Esse é o nível desse pecado. Então é um pecado que, ao meu ver, eu já estudei na minha vida, pelos anos que eu dediquei, posso estar equivocado? Sim. Eu não sou o senhor da sabedoria, da ciência, eu sou dotado do conhecimento, ponto final, não. Mas eu, Orochi Marco Antônio, entendo que é quase impossível Cidadão levantar. ele Então, assim, recuperar. Nem só na área sexual, porque o Eduardo Cunha, que era evangélico e ele era presidente da Câmara lá em Brasília, ele roubou muito dinheiro usando o site jesus.com, gerou um escândalo gigantesco. Ah, sim, isso saiu na mídia, E né? assim, saiu na Globo, imagina, né? O nível do escândalo. Então eu acho assim, difícil também. Então é difícil. Quando o escândalo toma uma proporção dessa, É isso que eu ia falar que o senhor fala, né? Depende só do nível Nível. da pessoa, Exato. do grau
do pecado, do escândalo, de tudo, do grau né? de conhecimento do cidadão. Então, se o camarada tem conhecimento, se ele estuda muito, se ele tem conhecimento, ele sabia. Eu tinha passado Eu lembrei uma frase da conversa que foi, que uma obreira saiu. Aí a menina falou para mim, né? Nossa, agora ela não vai ter o Espírito Santo de novo. Era isso mesmo. Não, cada coisa é uma coisa. Agora eu entendi. Certo? Para ela, Depende do o arrependimento. Espírito Santo automaticamente é uma coisa lógica. Sim, sim. Se a pessoa cai num pecado desses níveis, ele se afasta da pessoa, ele não habita num lugar impuro. Como? Ok? Está escrito, isso é Bíblia, está Vai escrito. depender do arrependimento. Ele se afasta. A pessoa amanhã arrepende. Se ela é casada, pede perdão para o esposo te perdoa. Se o marido, que é o sacerdote dela, perdoou ela, está perdoada. E por que o Espírito não vai voltar para ela? Não. Qual o problema? É bíblico. Tá. Ok? É assim que funciona. Uma coisa atrelada à outra. Cada caso um caso. Cada caso um nível. Cada caso uma gravidade. Ok? Foi claro aí? Tem uma pergunta aí? Não. Isso aqui está falando da restauração do Israel. Eu gostaria de ler um versículo para vocês, para a gente partir para o final. Ó. Não tem questão, não tem pergunta. Nós vamos partir para finalizar. Se vocês não tiverem mais nada para comentar. Ó, deixa eu mostrar uma coisa interessante. Vamos falar do nosso século? Vamos falar do nosso momento? Isso aqui dificulta muito para a gente, ó. Para a gente, eu falo, para as pessoas, de forma geral. 2 Timóteo, olha o que está escrito. Capítulo 4, versículo 3. Isso aqui você tinha que anotar. Isso aqui você tem que meditar nessa palavra. Quando alguém te perguntar qual a casa que você está frequentando, uma das respostas é essa aqui. Olha que lindo isso aí, ó. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 3. Porque vem o tempo, hoje. Porque vem o tempo, hoje, é hoje. Em que as pessoas não terão paciência com o ensino sadio. Elas não vão querer ouvir mais a verdade. Não quer. Vamos para o oba-oba aí, vamos para a campanha, porque é muito gostoso. É mais fácil. É legal eu participar da campanha, porque eu não tenho compromisso com nada, não me mostra a lei que eu tenho que cumprir. Então, vem o tempo em que as pessoas não terão paciência com o ensino sadio. E o que elas vão fazer? Vírgula. Mas proverão meios para satisfazer suas paixões e reunirão em torno de si mestres que dirão tudo que lhes faz as orelhas coçar. Ou seja, esse homem tem uma palavra linda demais, né? Por isso que eu frequento aqui. É o mais ouço falar. Que palavras doces. Nossa. Que favo de mel. Não, mas é um pregador. Mas aí não te apresenta pecado, não te apresenta regras, regulamentos, estatutos. Por isso que é hoje, senhor. É o hoje. As igrejas que não têm regras, as igrejas que não têm lei, que não pregam a Torá, estão transbordando de gente. Eles estão procurando para si que ele mostre os seus pecados. Você mostrou o pecado do cidadão, você é um inimigo. Verdade. Esse é os dias que nós estamos Esse vivendo. negócio das igrejas escurecendo, você viu? As igrejas ficando tudo escura, preta. Ah, mas não está pagando a CPF, não? Não, está escurecendo mesmo, está parecendo boate. Entendi agora. Está parecendo boate as igrejas. Mas é lógico. A igreja lá, acho que lá Não falou não. aquela bola de neve. Ó, deixa eu te falar uma coisa. Tem outra aí que eu A vi pessoa também. entra aqui, tá tudo preto. Canhão de luz para todo lado. Tá assim, A pessoa, aí eu vou entrar na onde? Amém. Emoção. Muito feio o povo. É com louvorzão lá e pá. Aí a galera fica animada. Aí Aí você querida, se solta para voar, né?
Recebeu Pra pegar o... Aí pra é decorar. emoção pura, né? Pura emoção. É emoção, é lindo. Aí a pessoa sai, nossa, que culto maravilhoso. Mas pegue um versículo lá em cima. Irmãos, não fale mal do teu próximo. Misericórdia, esse pastor está por fora. Ó, eu acho. Cortar o barato, teu irmão vai falar mal do outro, né? Vem esse pastor aí querendo tirar. Então você não pode mostrar o defeito. Tem outra aí também que eu percebi, eu vi um vídeo tudo escura. Tudo escuro, Igual tudo de fora preto, aqui. jogo de luzes. Olha, deixa eu traduzir numa frase mais simples. É vontade de falar. As pessoas querem igrejas que massageiam o ego. Autoestima. Precisamos de igrejas. Não, eles estão precisando de igrejas, eles querem o melhor. Querem igreja, autoestima. Você entra, Já te vidinha bagunçada, É o que tem hoje. falando mal. Já te recebe os tapetes verdes. Um monte de lojinha comprou na cidade, não pagou, os irmãozinhos comprou, não pagou. Aí ele entra, o líder está lá na frente e diz, é hoje, o Senhor viu quando você passou por aquela porta, me ajuda. O senhor que passou, o cara Ele contemplou a hora que você entrou aqui, meu filho, você é especial. Levanta o ego. Você tem uma luz em você. O diabo não pode te tocar. Que conversa fiada. O cara deve todo mundo, mal pagador, compra, dá o calote, escandaliza a obra. O diabo não pode te tocar. Já está mais esmagado pelo diabo que a última. Pior que arroz de terceira. Mas aí os líderes trabalham ego. Você tá doido. Quer lotar uma igreja? Quer lotar essa casa aqui? Começa a massagear o ego da galera, começa a falar o que eles querem ouvir. Verdade. Só que eu optei, eu, Aí na contramão. 45 anos de Assembleia de Deus, eu posso falar, eu vivi lá, nasci lá. Eu optei em ensinar a verdade. Amém. Gostou, não gostou, procura outra casa. Não gostou daqui, vai para outro lugar. Não, e graças a Deus, assim, ó, que o senhor é tão diferenciado que a gente tem que ter até cuidado para falar para as pessoas. Talvez você já falou assim, Sara, você está idolatrando o seu pastor. Eu falei, não é idolatrando, é porque assim, a gente sabe do que é lá fora, a patifaria que é, que ninguém tem nem moral para falar, e a diferença de quem tem moral para falar. Então, De quem realmente vive o que prega e prega. agora, eu te pergunto, finalizando aqui, nos últimos dias procurarão para si mestres. Pode perguntar para dezenas de pastores. Pergunta aí para os pastores da Quadrangular, da Batista, da Assembleia de Deus. Hoje eles vêm e tem uma turma congregando. Daqui um mês você vai, já tem uns 15 que você não conhece. Daqui 3 meses você vai, tem mais uns 20 que você não conhece. Isso é muito porque grande. aquele grupo foi para outra igreja, que foi para outra, que foi para outra, é um rodízio. O que eles estão procurando? Revelação. Mestres que falam tudo que lhes convém. É desse jeito, ó, Que lhes 21 anos. agrada. É um rodízio que a gente fica Aí eles entram aqui na mente, Acho molha lá em cima. Fala do seu irmão que você está descendo com a Bíblia. Misericórdia. Deixa eu voltar lá, olha, a verdade é tudo, né? Não, mas a verdade é para poucos. Pastor, mas tem É crente, para poucos. tem crente que é crente Kodak, só quer saber de revelação. Aí vem aqui e acha que é um estúdio, não é um estúdio, pega e vai embora. Vai revelar em outro lugar. Então nós não trabalhamos com emoção. Aqui não trabalha com emoção. Não trabalhamos com o ego. Nós não massageamos o ego de Olha ninguém. com a verdade, com a Aqui a palavra. gente trabalha. Somos perfeitos? Não. Estamos trabalhando. Porque se não tomar cuidado, acaba indo pelo mesmo padrão, né? Mesmo ritmo Tem dele. dia que, por exemplo, eu não posso chegar em casa, eu não sei os demais. Até a Universal estudam. começou. Eu não posso chegar em casa para estudar um tema, eu leio um tema. Aí se eu começar assim, João, Vai se Michel, perder. Maria não vai gostar. Nos 8 primeiros anos. Se eu falar isso aqui, o Pedrinho vai ficar nervoso. Isso aqui vai servir para fulano. Não prego mais nada, não ensino mais nada melhor, sou pregador, sou ensinador. Então eu tenho que chegar, oro, Senhor, me dá um tema para hoje.
A hora que ele me dá o tema, eu já começo a digitar. A hora que eu estou digitando, eu lembro de alguns. Me lembro. Eu falo, puxa vida, isso aqui vai de encontro com aquela situação. Mas eu comecei e vou terminar. Porque senão, eu não estou deixando o espírito trabalhar. Eu estou usando o dom do rua. Porque ou o senhor vai agradar ao Eterno, fazer o que ele quer, ou vai preocupar em agradar fulano da tua não prega. E se eu for procurar agradar aqui na noite, eu estou perdido, porque eu não tenho defeito. Então. Não prego mais nada. E assim, pela quantidade de pessoas, você conhece todo mundo, sabe quem é quem. Já conhece as ovelhinhas, As ovelhinhas, Tem coisas que eu estou digitando, eu digo assim para mim mesmo. Esse negócio é para mim. Eu sou o primeiro que apoio. Primeiro. Porque ela me corrige primeiro, mas isso é para mim. Então, tem hora que dói, mas eu vou ter que falar. Então, mas eu prefiro que doa em mim, mude, do que eu não aprender nada. Não, e tem dia que eu penso assim, ó, eu termino a administração e falo, estamos 2 ou 3 que não voltam mais não. Quando o pastor fala, se eu tô calmo, falar dele, deixa eu segurar essa palavra aqui no cabelo. Que penetra até as juntas e medulas. Então, ou seja, ela entra cortando, rasgando e sai rasgando. Amém. Então não tem conversa. Pessoa for dodóizinho sentimental? Se for casquinha de ovo? Não dá. Falar a verdade, Para mim. Ele sabe da minha situação, tudo, ele veio para mim, ele pregou o que ele queria, por que ele não chegou em mim, por que ele não conversou comigo? Não é? A pessoa for sentimental. Mas vocês entenderam um pouquinho sobre os dons? Sim, senhor. Ok? Então nós aqui não temos o hábito, não é o nosso foco dessa casa, ficar procurando quem tem dons. O dom, ele vai aparecer. Ok? Se o cidadão tem um dom para ser diácono, trabalhar na obra, ele vai se destacar. Ele vai pegar um copinho de água, ele vai lá, ele vai correr, procura o filmar. Ele sempre precisa ficar pedindo, ele vai fazer. Se ele é um presbítero, ele vai começar a destacar. Você vai ver ele estudando, ele vai começar do zero, não tem importância, daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos, ele vai estar bom. Mas ele está fazendo, ele está correndo atrás. Agora tem gente que não quer ser reconhecido também. Já tive casos aqui, pastor, não olha para mim, deixou no meu lugar. Tá bom. Às vezes estou doido para ver se eu ponho um lá na frente comigo, sabe? Sou doido para pegar um de vocês aqui no laço, falando, vamos lá, aprende, ajuda aí, puxa vida. Mas não é bem assim, sabe? Tudo tem um tempo determinado, tem um período para a pessoa adquirir conhecimento. Dentro de uma casa judaica, você não pode chegar e falando o que quer, você tem que entender a visão, falar dentro mais da linguagem. Nossa, estiver ali falando uma coisa que não é muito mais complexo, é muito mais sério, né? Como se fosse um rapaz ministrar em cima, ele fala, irmãos, quando nós chegarmos no céu, vai ter lá uma casa. Vai tudo errado. Uma kitnet. Vai pregar ladeira abaixo. Sei lá o quê, sobrado. Como assim? Eu tenho que estar dentro do contexto, eu tenho que estar dentro da linguagem. Mas não veio de lá ainda. Deu uma escorregou. Escorregou? Jorge, desliga quando acabar de conversar. Entenderam então o que são os dons? O que são os dons do Espírito? Tem uma noção? Você, mas entenda. Se você, sabe, disser assim, ó, eu queria ter o dom de cura. Ok? Entenda que o dom de cura é um dom que requer sacrifício. Jejum, oração, pode dedicar a vida, dedicar. Esquece de correr atrás de dinheiro. Esquece. Dedique-se a esse dom, porque ele exige muito jejum e oração. Por quê? Porque a maioria das enfermidades são demoníacas. E tem coisas que você vai expulsar o demônio e a pessoa vai ser curada. E para expulsar o demônio, você pode pegar uma pessoa com demônio, com 10 ou com 6 mil, que é uma legião. Mas de repente você pode falar, estamos em 3 legiões aqui dentro, somos 18 mil demônios. E aí? Se você não tiver compreende? Ela usou isso, né, Rocha? Você falou de cura, né? Assim, eu sempre tive. Pastor Marco, lembrei de quando você entrou lá na biqueira.
Quando você entrou lá na biqueira. Lembrou um negócio. Ela falou que lembrei. Você lembra? Você entrou lá naquela casa? Então, aquele caso, por exemplo, esse caso agora que nós comentamos, perdão, é um caso. Imagina, se eu chego ali, se eu sou despreparado, se eu sou um cidadão, se eu sou um cidadão largado, se eu tenho título, uma situação daquela, eu estava morto. Os caras me levam para dentro de uma biqueira, tá os chefão tudo lá, eu não sabia o que era e pedi para orar, pensa. Nem comecei, já começou o caio de costa aqui, o outro na parede lá. Pensei, eu vou orar para eles e já vou entregar minha alma. Eu nunca tive medo também, não. De qualquer lugar, qualquer legião. Você falou que a mulher, o que ela falou pra você? Ela pulava, ela brincava? O que ela fazia? Nós chegamos, ela me viu na rua, né? No furgão, né, de missões. Ô missionário, eu queria um CD de louvor do senhor. Eu falei, eu não canto, eu sou palestrante. Ah, por favor, me dá um CD de louvor do senhor. Eu não canto, eu sou palestrante. Ah, o senhor está de brincadeira, o senhor não vai me dar um CD de louvor do senhor? Nossa! Aí eu lembrei que eu tinha um CD da Letícia. Peguei e entreguei para ela. Eu vou ficar livre. Quem sabe ouve o CD e ainda converte. Ela pega o CD e fala, queria só mais uma coisa. Vamos aqui na minha casa, que é do lado, o senhor abençoa a minha casa. Como que você, sendo missionário, alguém pede para você abençoar, você fala, não, não vou? Eu falei, claro. A hora que chegou no portão, ela fez assim mesmo. Mandou parar. Deu um pulinho. Pulou para entrar dentro do portão aberto. Deu um pulo no ar assim, pulou para dentro do quintal. Virou para mim e fez assim, ó. Pôs o dedo na boca assim. Falei, o que foi? Eles estão aqui. Falei, eles? Não dá pulinho não, passei. Você não pulou, não? E eu comecei a procurar dentro dessa casa, né? Eu não esqueci. O quarto lá do fundo. Ó, vou te falar, eu não tenho tamanho. Você viu o tamanho dos caras que estavam lá, pai? Todos uns homens gigantes. 4x4. E era o centro de distribuição da região. Estava tudo lá. Os caras maquinaram até os dentes. Aí eu olhei para dentro daquilo, que eu captei onde eu estava, eu disse, bom dia. Os caras olharam tipo, Quem que é esse? Suicida? Aí ela, esse aí é um missionário, veio orar por nós. Eles já olharam um pro outro, tipo, quem chamou? Quem é que ora para abençoar a vender? Abençoar. Olha a que ponto chega um servo de Deus e ela, na hora que está na ponta da agulha. Eu olhei para o ambiente e falei, Deus, pensei rapidamente. O que eu estou fazendo? Eu vou fazer uma oração rápida, Senhor. Bem light, para dar tempo de eu sair correndo. Pensei, vou fazer uma oração rápida. E a mulher lá no meio da sala, os caras lá do quarto, lá. E eles tudo apreensivo, olhando pro outro, tipo, de onde veio, né, esse cara? O que mais faz? Eu Pega peguei, ele, eu vou mata levantar ele. assim, olhando, falei, vou orar bem rapidinho, pra Mata ser ele, comigo, deixa né? o serviço. Ora aí, pastor, ora, abençoa a gente, né? Quando eu levantei a mão do assim, um já... Começou a rodar lá, falei... É agora. Senhor! Da onde ela estava, ela já veio pôr de joelho, assim, meus pés. Rosnando lá. Ela que manifestou? Ela. Senhor, abençoa esse povo aqui. Tem misericórdia. Aproveitei que ela estava na porta, né? Mas você nem orou Não para sei como é que eu expulsar? fiz, não. Só falei assim, tá bom. Pra que não é mais? Sete homens lá dentro, como é que você expulsa de 7? Sozinho, vai segurar quem? Um pega no outro, do outro passa pro outro, do outro pro outro. É verdade, passa. Não para, fica a noite inteira. É impossível você trabalhar num ambiente desse sozinho. Não tem como. Não, cara, sai Mas de você uma. largou manifestando lá? Já era não tinha mais. Não tinha mais uma mesmo. Sozinho,
Já orei, já abençoei. A gente não pode ser tolo, né? Aí eu saí, Vai querer pôr a mão e ver um monte em cima de você. o pastor lá em Passos. Na hora que ele chegou, um pastor da Assembleia de Deus, muito amigo meu, eu falei para ele, acabei de sair da casa ali. Ele falou, qual casa? Aquela assim. Mas você entrou lá com quem? Eu sozinho. Eu não, eu vou lá, vou com 10 pastores. Então, eu entrei sozinho e saí sozinho, viu? Então, do dom do Rua. Esse é um dom. Ele te blinda. Amém. Você lembra? Amém? Vamos orar? Vocês acham bom, né? Palmeiras, né? Você lembra? Quando é pros outros é bom, porque quando é pra gente. Vamos usar. Mais alguma coisa? Lá no distrito tinha um negócio, você lembra? Que estava saindo na no jornal. Era uma boate? Não, Era na rua, vou ficar até pelado lá. É lá embaixo, onde que ia mais de 500, umas 2.000 pessoas. Mas era o beco. negócio LGBT lá. Não, o negócio do beco. beco. Era tipo assim, perto da Avenida do Distrito. Vamos encerrar. E tinha um lugar grande assim, era o beco. E aí. Não tá gravando, não, né? Encerrar depois de falar. Então depois eu conto. Vamos orar? Alguma colocação? Não? Ninguém? Não. Então vamos agradecer. Amém, Por Senhor. favor. Amém. Senhor, nós queremos te louvar e te agradecer por este momento ao qual estivemos aqui, aprendendo mais um pouco da tua palavra, Senhor, compartilhando um com os outros a tua palavra. Nós te louvamos em nome de Yeshua e te peço que o Senhor abençoe a cada um na volta para o seu lar, que tenhamos uma noite de paz, descanso, renovo, uma noite abençoada por ti, em nome de Yeshua, o Messias. Amém. Amém. Obrigado a todos que participaram. Que o Eterno abençoe cada um de vocês. Amém? Amém.